dicas práticas e reais, práticas de dia a dia de quem vivenciou os desafios da trincheira como um especialista Lean Six Sigma e quais são os passos que eu posso te adiantar, cuidados que você deve tomar para potencializar os seus resultados. Muita coisa que você viu no Yellow Belt, okay? Aquela visão das ferramentas básicas e tal, alguma coisa naquele sentido, porque passa por ali, mas você vai desenvolver competências técnicas e também algumas comportamentais para conseguir identificar um problema, identificar claramente um problema, envolver pessoas, conduzir um projeto, analisar situações, sugerir soluções, implementar soluções e consolidar os padrões. O que é isso, Thiago? Como assim? É o DMAIC, né? A gente, durante uma formação Six Sigma, a gente aprende os estágios de definição, medição, análise, melhoria e controle. A grande diferença é que na formação Green Belt, o seu background, a sua caixinha de ferramentas é muito mais robusta. Você vai aprender ferramentas e técnicas para condução de reuniões, para liderar situações de mudança, vai aprender ferramentas e técnicas para analisar bases de dados de diferentes formas em diferentes necessidades. Mas nada adianta ter capacidade se não tiver foco e execução, né? E na metodologia Six Sigma existe essa premissa de valorizar a execução. Tanto que os profissionais que conseguem aplicar a metodologia, eles são reconhecidos como especialista Green Belt, especialista Black Belt, especialista Master Black Belt. Ah, Thiago, tem um especialista Yellow Belt? Não, porque é uma formação mais básica e o mercado convencionou que começaria no Green Belt. Então, a gente adota esses padrões de mercado. Aos profissionais que aplicam, se tornam especialistas. E aí, Thiago, como é que eu faço para aplicar? Alguns caminhos. Você pode identificar um processo em qualquer tipo de área, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de organização, identificar um processo e aplicar a metodologia. Ou você pode recorrer ao que a gente criou aqui na Voito, que é o chamado PPA, é o Projeto Prático Aplicado. É um ambiente simulado na qual você vai ser exposto a situações de desafio, vai ser exposto ao desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico, de capacidade de análise e solução de problemas e vai, ao final dos 5 estágios, ter desenvolvido um projeto Six Sigma. Ao final do nosso MBA, você vai ter a oportunidade de conquistar o certificado a nível de especialista Green Belt com desenvolvimento de um PPA, especialista Black Belt com desenvolvimento de um segundo PPA. Então, já está dentro do nosso pacote, já está dentro do nosso compromisso com o seu desenvolvimento. Vai chegar a hora de desenvolver o seu PPA lá, então se prepare. Nada mais é do que o processo de solução de um problema, de um contexto apresentado, e você vai ter a oportunidade de viver na pele os desafios de ser um especialista em melhoria contínua. Mas vamos lá, para a gente começar esse módulo 3 e preparar o couro para o Green Belt, eu vou te dar aqui algumas dicas para você ter sucesso nisso, tá? A primeira delas eu já falei, capacidade de execução. Não adianta só saber, não adianta só ter o certificado que fez o treinamento, dominei as técnicas e tal, mas e aí, na prática, como funciona? E para a gente ter capacidade de execução, a gente tem que saber ouvir, tem que estar com a antena ligada, entendendo o que é crítico para a organização. Isso é muito importante, né? O primeiro passo é esse. Um grande erro, um erro muito comum que especialistas em melhoria contínua cometem é sair tentando melhorar tudo. Não dá, a gente não tem recurso suficiente para isso. E como o Six Sigma envolve um estudo profundo, detalhado, uma mudança substancial de performance, é muito importante que seja feito em processos críticos para a organização. O que é processo crítico? É processo que impacta em resultado financeiro. É processo que está com problema. Começa por aí, tá? Que as chances de sucesso aumentam. Começa por aí que a adoção de pessoas à mudança
ela vai ser muito facilitada. Começa por aí que o impacto das suas ações vai ser muito mais bem visto, ok? Então, primeira coisa é saber entender aonde encontrar os problemas, quais caminhos seguir. Outra dica importante, depois disso, é a gente envolver e comunicar todas as partes interessadas. Então, uma vez que eu já sei qual caminho que eu vou seguir, como Green Belt, eu tenho que estabelecer alianças. Lembra, você como especialista em melhoria contínua vai ser um facilitador. Muitas pessoas têm até essa dificuldade, né? Falam assim, pô, Thiago, eu entrei na empresa agora, eu vou desenvolver um projeto de aumento de eficiência de um forno industrial. Mas eu não manjo do forno, não manjo dos paranauê da parte técnica. E aí? Fica tranquilo. O Green Belt é um facilitador e por isso você tem que desenvolver a competência também de saber envolver as partes interessadas. Quando eu desenvolvi projetos, passando por dilemas como esse, eu ia nos técnicos, eu envolvia a mão de obra, eu tinha estratégias para poder envolver e gerar simpatia, empatia com a equipe operacional, de modo que eles fizessem parte da jornada e me ajudassem com a parte que eu não sabia. Então faz parte de um especialista Green Belt dominar competências de envolvimento e comunicação com todas as partes interessadas. A gente está falando de mudança. Se não tiver envolvimento, a mudança não funciona. Ou se funciona, ela não continua. Tem resistência, é uma série de coisas. Então o Green Belt tem que, primeiro, definir claramente para onde que ele vai, tá? Qual que é o problema que vai ser atacado. Claro que vai validar isso com o gestor, com os clientes, né, que o contrataram. Depois de definido, envolver. Buscar o máximo de aliança possível para te ajudar nessa jornada. Tá? Terceira dica que eu deixo é utilize as ferramentas e métodos adequados. Na jornada, existem algumas ferramentas em cada etapa. É muito comum as pessoas acharem que para vencer a etapa precisa de adotar todas as ferramentas. Não, definitivamente não. Para vencer a etapa, você tem que responder as perguntas. O objetivo foi bem definido? Os dados foram analisados? Foram identificadas as causas raízes? São exemplos de perguntas em algumas das etapas que devem ser respondidas para que sejam vencidas. A metodologia não tem um compromisso com determinada ferramenta. Não, eu tenho que usar aqui o plano de ação 5W2H. Não, você tem que fazer um plano de ação. Mais do que isso, você tem que definir iniciativas que você vai gerenciar, prazos responsáveis e mais do que isso, resultados, né? Então, a metodologia tem um compromisso muito grande com resultado e não necessariamente com a ferramenta que foi utilizada. Então, ao longo da sua jornada, não seja um taradão da metodologia, um taradão da estatística. Você tem que aprender no seu curso várias ferramentas que vão ser usadas on demand, tá? De acordo com a necessidade. Esse senso crítico é vital para um sucesso de um Green Belt, ok? Quarto ponto, focar na melhoria contínua. É entender que essa jornada ela é uma jornada contínua que passa por definição de ações, por análises das ações que foram implementadas, por consolidação de padrões e por definição de novas ações, novas análises e a história toda funcionando dessa forma. O Green Belt, ele sabe do compromisso com a melhoria, do compromisso com o resultado e da mudança necessária para fazer isso acontecer. Então, esse tem que ser o foco, tá? Foco no resultado, o foco na melhoria contínua. E a quinta dica que eu deixo para você, Green Belt, né, aproveitar mais dessa jornada, é que um processo crítico dentro de um projeto Six Sigma é a etapa de controle, é a etapa de consolidação, de manutenção dos resultados, das mudanças executadas e implementadas. É um processo crítico. Acontece muito de a gente perceber uma força-tarefa para implantar ações para colocar o processo num estágio de performance e, na sequência, se a gente não estabelecer mecanismos e ferramentas de controle, os processos acabam voltando a serem feitos da forma mais habitual, da forma mais confortável, da forma que estava mais fácil de ser feita e as melhorias elas não conseguem ser sustentadas.
Um grande desafio de um especialista Green Belt em Lean Six Sigma é ter o compromisso, a disciplina para definir padrões e procedimentos e sistemas, mecanismos de controle, gráficos de controle, para que o processo seja continuado, para que as melhorias sejam perenes. Então, com essas dicas, você vai poder aproveitar melhor a jornada do Green Belt e se preparar para desenvolver na prática um projeto Six Sigma.